É interessante que é uma coisa assim, uma ideia brilhante. Para alguns pode parecer simples, vou contar histórias de Brasília, mas assim, eu fico imaginando na tua pesquisa desde o início desse projeto que se estende por vários livros, tal, enfim, muitos documentários, cada coisa que você deve ter descoberto, que inclusive faz parte da minha história, da sua história também, né? Pois é, de todos nós, do Brasil inteiro, né? Porque na verdade a história de Brasília é a história do Brasil também, tem muito a ver com isso. Mas eu comecei em 2014, né? Lá no Facebook, comecei lá a página História de Brasília, e que é o que você falou, hoje em dia a ideia não parece grande coisa, mas na época que a internet era mato ainda, né, quase 10 anos atrás, era algo que não existia, estava muito no início. Eu me inspirei numa página chamada São Paulo Antiga, que existe até hoje, é muito boa, que ela começou a resgatar histórias e fotos e curiosidades de São Paulo, feita por um historiador. Eu não sou historiador, sou publicitário, mas eu vi essa página e falei, por que a gente não faz uma de Brasília? E não tinha nada nem parecido com isso, né, naquela época. Aí eu vou criar aqui Histórias de Brasília, botar algumas histórias que eu tenho guardado, assim, de leitura mesmo. Eu via uma coisa interessante, anotava um parágrafo ali no Word, guardava, ou uma foto que eu achava num livro, mas eu guardava aquilo, mas eu não sabia muito o que fazer. Então eu vi essa oportunidade ali de uma rede social de colocar isso para frente, né? Colocar para todo mundo. Eu não sabia no que ia dar, eu comecei a publicar e a repercussão foi muito, muito rápida, muito grande, as pessoas começaram a gostar, a compartilhar, mas eu acho que muito pelo ineditismo mesmo, né? Não era algo que você achava, mesmo se você procurasse no Google vários assuntos sobre a cidade, você não achava. Um exemplo, um dos primeiros posts, né, que eu fiz, quem era Nilson Nelson, né? Sim, quem era Nilson Nelson? Pois é, eu procurava no Google ali na época e eu não achava nada sobre quem falava do ginásio e tudo, mas da pessoa Nilson Nelson, né, que foi um jornalista, muito famoso, esportivo, gaúcho, né? Chegou aqui no início da cidade, era um cara que fazia de tudo, era meio que o Galvão Bueno da época aqui, né? Narrava mestre de cerimônia, fazia tudo, era muito ativo no esporte amador aqui de Brasília, muito querido. Então ele morreu em 87 e nesse ano resolveram mudar o nome do ginásio, que era o Presidente Médici, que se chamava, e mudaram o nome para Nilson Nelson. Foi uma bela homenagem, né? Um cara muito querido. Mas isso acabou se perdendo e a não ser em algum livro muito específico sobre esporte, no Google você não achava isso. Claro, hoje já acha facilmente fotos dele. Mas eu procurava, eu procurei ali e pensei, eu não achei eu não sei como é a cara do Nilson Nelson, eu não sei quem foi Nilson Nelson. Eu já tinha esse material. E é tão sonoro esse nome, né? Nilson Nelson. É, né? Nilson Nelson. E eu já tinha esse material de um livro, eu falei, vou pegar isso aqui, vou transformar e vou publicar. E eu não sei se você encontrou isso dentro das suas pesquisas, mas uma informação que a gente sempre ouve aqui no nosso meio dos comunicadores e tal, é que nesse início da cidade, muitos comunicadores, muitos jornalistas, muitas vozes do Rio Grande do Sul vieram para cá. Sim. Você percebeu isso nas suas pesquisas também? Sim. Além do Nilson Nelson, outros aí bem conhecidos, tal, Voz do Brasil, tal, que vieram do Rio Grande do Sul. Então você já concordou, já viu que era isso mesmo. Existia um pouco disso, então de repente assim, olha, tal coisa tem muito carioca que veio para fazer, tal coisa mais os nordestinos, tal coisa o pessoal do sul. Você percebeu isso na tua pesquisa ou não? Eu acho que não, acho que o pessoal foi em busca de oportunidade. Alguns grandes profissionais de outros estados, às vezes eles já eram até consagrados nos seus estados, vou para Brasília, que realmente é a terra da oportunidade. E era oportunidade tanto para o comerciante quanto para o jornalista de conseguir uma nova carreira, de tudo, né? Era uma cidade literalmente do zero. Então vieram muitos profissionais, tanto no início, né, de carreira, muitos arquitetos, que depois ficaram famosos, chegaram aqui recém-formados. Porque ninguém queria vir para Brasília, tinha muito isso também. Coragem, né? Ninguém, né? Quem já tinha uma vida estabelecida nas suas cidades, principalmente Rio de Janeiro, que era a capital, não queria vir para cá de jeito nenhum. Vinha realmente o pessoal jovem. Tanto que a média de idade aqui no início de Brasília era entre 25 e 30 anos, era a média da população. Todo mundo era muito jovem, recém-casado ou com filhos pequenos. Então, essa foi a construção da cidade, né? Primeira história, aquela que deu início para o teu trabalho, seja no Facebook ou para escrever o livro, aquela que é a primeira história que você tem catalogado. Você sabe qual que é o primeiro personagem? Sim, o Nilson Nelson foi um dos 3 primeiros, mas a outra foi a história da Vila Mauri. Certo. Uma história muito bacana, eu gosto muito, que era um acampamento operário que existia ali onde hoje é o Lago Paranoá.
Olha só. Então, o lago ele não existia, ele é artificial, né? Então ele foi se enchendo aos poucos entre 59 e 60, mais ou menos um ano para encher, quando represaram ali a barragem do Paranoá. Então esse pessoal que morava, na verdade, era uma grande invasão. As pessoas iam chegando de outros estados, né? Não tinham de morar em Brasília, em busca de trabalho, alguma coisa, e montava ali seu barraco, geralmente com resto de construção de algum lugar, e montava rapidinho, em um dia já tinha barraco. Então, a Vila Mauri cresceu assustadoramente, chegou a ter 20 mil pessoas, e onde hoje, mais ali no futuro, o Lago Paranoá iria acontecer, né? E essas pessoas foram desabrigadas com o tempo? Pois é, aí o governo ele fez um programa para tirar esse pessoal todo e transportar os barracos para as cidades que estavam começando, que é Gama, Sobradinho e Taguatinga, essas nossas primeiras cidades. Essa é a origem também, de uma certa forma, dessa cidade. Exatamente. Sobradinho, por exemplo, recebeu muita gente da Vila Mauri. Até hoje tem famílias lá que são descendentes de moradores da Vila Mauri, grande parte das famílias. Então foram para essas cidades. Mas o interessante é que muita gente não acreditou que morava lá. O governo, a Nova Cap chegou e falou: pessoal, vocês têm até um dia tal para sair daqui, senão vai vir um caminhão aqui e vai tirar todo mundo, porque o lago está enchendo e é impossível, vocês vão ficar embaixo d'água. Muita gente achou que era uma mentira do governo para que eles saíssem dali, não ficou e não saiu. Ficou até o último dia, água já no joelho. Caramba! Já invadindo a casa. Aí nesse último dia, realmente o governo foi lá e tirou todo mundo. Então tem umas lendas que dizem que teve gente que morreu afogada, mas tudo isso não aconteceu, né? As pessoas foram todas retiradas e a água enchia tão devagar que não dava para ninguém, não foi um maremoto, né? Não dá para ninguém morrer afogado. Então, né? uma região ali do lago, embaixo, ainda tem restos de casas, tem restos tal, de tudo, de carro, construções. De caminhão. É ali próximo ao Yacht Clube. Se você descer um pouco ali no iate, é a Vila Mauri. Então tem mergulhadores que fazem isso. Existe até um turismo, né? Ah, é? De mergulhar ali e procurar esses objetos da Vila Mauri. Então você encontra garrafa, restos de construção. Também ali tinha alguns, que eram algo que aconteceu muito na época, carros abandonados, tratores, alguns maquinários, porque como eles eram importados, né? Certo. O Brasil não fabricava ainda isso. E quando eles quebravam, você não tinha Inutilizava. assistência técnica, exatamente. Você não tinha como trocar uma peça. Então, eram abandonados. Então, ali na Vila Mauri próximo, tinha muitos dessas carcaças que eram veículos, estavam bons ainda, só que por alguma peça que não pôde ser trocada, ficou ali. E vai virando carcaça, porque além do desgaste do tempo, às vezes alguém vai, tira um capô, tira um para-choque, né? Enfim, aí vira um cemitério. Tá ali até hoje também. Interessante. Mitos, eu imagino que na tua pesquisa, você viu um monte de coisa que você imaginava que era fato e depois você percebeu que era história, aliás, mito, imaginação. Você lembra de alguma assim? Tem muito mito, sim. Um bem bacana é que começou ali, até hoje, muita gente acha que isso é verdade, mas não é. E começou ali na Constituição de Brasília, de que existem túneis ligando prédios públicos de Brasília, túneis secretos. Sim, já ouvi isso. Tem gente que acha que existe, o mais famoso, né, que existe um túnel ligando o Palácio do Planalto ao Congresso Nacional, um túnel secreto, que em caso de emergências, né? Mas ele não existe, nunca foi construído, né? Existem túneis ligando os anexos, mas ligando os palácios ali por baixo da Praça dos Três Poderes não existe. Mas por que isso acabou começando, né? Essa lenda? O JK, quando ele tomou posse, ele quase não tomou posse. Teve quase um golpe de Estado, houve um contragolpe pelo general Lott, que era o ministro da Guerra, e ele conseguiu ali reverter a situação e o Juscelino tomou posse. Mas esse risco de golpe aconteceu durante todo o governo de JK. É mesmo? Era uma ameaça real, né? Havia ali uma pólvora. Havia tanto que ele quase não tomou posse. Já vinha tudo ali, desde Getúlio Vargas, tudo aquilo. Então, começaram a dizer começaram as lendas de que o JK estaria pensando em rotas de fuga no caso de um golpe. Então tem essa lenda dos túneis ligando os prédios públicos. Tem uma também que diz que o Palácio do Planalto é ligado ao QG do Exército por um túnel. Certo. E é longe. Tem gente que pensa que também dizem que essa é a verdade. Assim, rotas de fuga, né? Por causa do presidente precisar fugir. Também tem uma lenda, muita gente acha que é verdade, que o Eixão foi feito, o Eixão e o Eixo Monumental, essas grandes avenidas, para pousar avião. Pensaram nisso, né? Sim. Se um avião precisar pousar. Cara, eu já ouvi isso. Pois é, as pessoas falam, mas não é verdade também, porque apesar de, teoricamente, ser possível, um avião de pequeno porte, um avião de grande porte não ia conseguir ali. O asfalto dessas avenidas, ele não é o mesmo asfalto de um aeroporto, por exemplo. Falta aquelas ranhuras, aquela Exatamente. Ele não foi feito para isso. Um avião não conseguiria pousar ali. Se tentarem, não vão conseguir, sei lá,
Ele vai afundar, alguma coisa assim. Uhum. Mas acho que pela largura, então começou essa lenda. Foi feito se o avião precisar decolar de algum avião presidencial, precisar decolar de algum lugar ou precisar pousar numa emergência, vai pousar nas avenidas. Mas não, isso já era o plano do Lúcio Costa, das largas avenidas e tal, da escala monumental. Já é outra coisa, mas não tem nada a ver com fuga e nada disso, não.